Está no ar o Sucesso S.A., o seu programa de empreendedorismo aqui do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha na TCM Mossoró, no canal 25, você que nos assiste pela net também no canal 25 e você, meu amigo telespectador da Cabo Telecom, que nos acompanha no canal 29 e 137. E claro, você internauta no tvgazetarn.com.br. Bom, meu entrevistado de hoje é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte, já foi presidente da Fierne e hoje também é o vice-presidente da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias. Hoje eu converso com Flávio Azevedo, ele que vai conversar um pouco aqui do que está sendo feito no Rio Grande do Norte para desenvolver a nossa economia e ajudar toda a classe empresarial. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu, Anderson. Flávio, vamos começar falando do PROAD, que é o Programa de Desenvolvimento que ajuda os empreendedores, os empresários a instalarem suas indústrias aqui. Como é que está a situação hoje no Rio Grande do Norte desse projeto? Bom, o PROAD é um programa de incentivos fiscais às indústrias que se instalam no Estado. Com a aplicação desse programa, as indústrias têm uma forte redução no seu ICMS. E é um programa essencial para a produção industrial, se você considerar que todos os estados nordestinos, cada um tem o seu programa de incentivos fiscais. Aqui se chama PROAD. Paraíba, Pernambuco, Ceará tem o mesmo programa, com os mesmos objetivos, apenas muda o nome, muda o título. Significa dizer que quase todas as atividades industriais, se você não aplicar a regra que o seu vizinho, o estado vizinho aplica, uma empresa para se instalar no Rio Grande do Norte, ela perde a competitividade. Entendi. Porque isso é sobre o ICMS. E o ICMS hoje, quando ele é integralmente aplicado, isso chega a ser 18% do valor do produto, a incidência do imposto. Então, você não tem como competir com um estado vizinho se uma indústria se instala sem esse incentivo fiscal. Isso é a chamada e é a maldita guerra fiscal, que não é bom para ninguém. Não é bom para o governo, porque diminui sua receita. Não é bom para a classe empresarial, porque com a diminuição da receita, o governo não consegue investir em infraestrutura, em logística, é essencial para a produção, né? Mas, enfim, é a regra que hoje é válida num processo fiscalmente injusto, principalmente com o Nordeste do Brasil, comparativamente com o que existe no Sul do país, que estão lá localizadas as grandes indústrias. Então, o programa vai muito bem, né? O Rio Grande do Norte, esse ano, já concedeu um número de PROADs cujo total é maior do que a soma dos últimos 4 anos, né? Secretário, você me falou que todos os estados implementam essa política, enfim, para buscar atrair novas empresas. Qual o diferencial que o Rio Grande do Norte tem para atrair elas para cá? Bom, existe um diferencial existente, que já existe hoje, que é o PROGÁS, hoje Gás Mais, tá certo? Esse programa dá um incentivo para as indústrias que têm o gás natural como fonte de energia, né? Esse programa, ele não usa dinheiro do Estado, esse programa, os recursos dele vêm do pedido dos custos das licenças de operação, que principalmente a Petrobras é obrigada a pedir para funcionar ao IDEMA. Então, parte desses recursos, o IDEMA transfere para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que, por sua vez, transfere esse recurso para a empresa de gás do Estado, e ele serve para pagar uma parte do consumo de gás dessas empresas. Nenhum Estado tem isso, porque só o Rio Grande do Norte produz gás onshore, né? É o único estado do Nordeste a produzir gás. Então, isso é um diferencial. Em termos de PROAD, isso fica quase que equivalente. Cada estado tem o seu, como eu disse, mas o PROGÁS é um diferencial. Com certeza. E pode ter um diferencial futuro, que é o Parque Tecnológico do Estado do Rio Grande do Norte, que nós estamos concluindo o seu projeto e pretendemos iniciar sua implantação a partir de fevereiro, no máximo março do ano que vem. Esse parque tecnológico, como o senhor bem falou, é algo inovador aqui no estado. E a gente conversava um pouco antes de entrar no ar. É um salto de desenvolvimento de um projeto amplo, pensado aqui no estado, aqui em Extremóis, né? Que vizinho, aproveitando aqui a Grande Natal. Isso. Proximidade do aeroporto, enfim. Nos conte um pouco mais de como é que vai ser esse parque tecnológico.
Bom, em primeiro lugar, o que contribuiu decisivamente para a formatação desse parque foi a disponibilidade de recursos via o Banco Mundial para estudos e projetos. Então, nós fizemos ao longo desse ano vários estudos de viabilidade econômica, viabilidade financeira, ambiental, para a instalação, em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Federação das Indústrias do Estado, tentar fundar um ambiente de negócios com base tecnológica. Que diferencial é esse? Rio Grande do Norte e Paraíba, por exemplo, a Paraíba tem o mesmo problema, nós estamos aqui afogados entre duas grandes economias regionais, Ceará e Pernambuco. E vem aquela história, o rio só corre para o mar. Então, quando uma empresa vem se instalar no Nordeste, claro que ela dá preferência a se instalar no estado que tem uma economia mais forte, onde o número de consumidores é maior, a capacidade de pagamento é maior. Então, fica as economias do Ceará e de Pernambuco se fortalecendo, deixando de lado o Rio Grande do Norte e a Paraíba, por exemplo. E eu imaginei uma fórmula em minha equipe de tentar que o Rio Grande do Norte tivesse um diferencial que também pudesse atrair novas empresas. E consideramos o seguinte, 92% da nossa economia ela é montada em cima de pequenas e médias empresas. E do outro lado você tem aqui uma universidade federal com um grande número de pesquisadores que partem de um processo da pesquisa acadêmica, aquelas pesquisas evoluem até chegar, algumas, não são todas, ao que a gente chama da fase final de uma pesquisa aplicada. Para você transformar a pesquisa aplicada, a gente pesquisa uma forma, por exemplo, vou tentar exemplificar, a melhor forma de eu produzir esse copo. Então, isso é uma ideia que, às vezes, um professor, um pesquisador universitário tem, consegue viabilizar aquilo numa bancada de laboratório. Mas para aquilo se transformar de uma pesquisa aplicada num processo industrial, tem que saber se o que está sendo produzido numa bancada de laboratório pode ser também produzido em dimensões industriais. Aí, normalmente, as empresas precisam de um ambiente próprio para isso, que tem um suporte de ter terreno, você ter uma rede de fibra ótica para facilitar a comunicação, energia, etc., para empresas de inovação tecnológica. Entendi. Tá certo? Então, isso está sendo feito em conjunto com a universidade, onde estão os pesquisadores, e com a federação, onde estão os beneficiários finais do processo, que são as empresas industriais que estão vinculadas, a maior parte delas, à Fierne, né? Cabendo ao governo o papel de indutor e de regulador. Você tem uma fonte, que é a fonte enorme, a capacidade de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você tem empresário necessitando de novos processos, novos produtos, ou seja, de inovação tecnológica. Com isso, eu acho que é possível desenvolver uma base industrial com inovação e fazer a diferença do que hoje existe no Ceará e em Pernambuco, que são indústrias que trabalham em processos tradicionais e tem grandes indústrias que já têm as suas próprias pesquisas, ou seja, nós queremos concentrar no Rio Grande do Norte a maioria das empresas de pequeno e médio porte e fazer aqui um grande e um estado com grande procura por empresas de pequeno e médio porte que se interessam em ter uma base tecnológica. Esse é que é o plano. É isso aí. Bom, o Sucesso S.A. vai para o seu primeiro intervalo, peço uma pequena pausa aqui ao secretário, daqui a pouco a gente volta tratando de outros assuntos do desenvolvimento econômico aqui do Estado com o secretário Flávio Azevedo. A gente volta já. Sua vida pode ficar frágil em cima de uma moto. Dirija com cuidado. Trânsito seguro está em nossas mãos. Uma campanha Detran RN e Governo do Estado.
Essa é a Carteira Nacional de Identificação Estudantil. Mais segurança para você e meia passagem. É aceita em todo o território nacional. E ainda dá direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos. Faça já a sua. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jário de Noco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. É uma maravilha poder chegar até você através da Gazeta RN. Continue com a gente. Espero no Todo Seu. Estamos de volta, o Sucesso S.A. hoje recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Flávio Azevedo. Secretário, eu acompanhei muito de perto a instalação do polo industrial de Goianinha, na época, a atual prefeito ainda lá, Júnior Rocha. E uma das grandes chegadas desse projeto era da Cerâmica Elizabeth, talvez a maior empresa até hoje lá instalada. Como é que está o processo do polo industrial de Goianinha? A Elizabeth, como é que está o processo? Já começou a produzir, está em fase de teste? Como é que está tudo lá? Olha, o polo industrial ou o parque industrial de Goianinha é um exemplo perfeito de uma colaboração saudável entre o município e o Estado, né? O município entrou nos terrenos, desapropriou o terreno, o Estado entrou com infraestrutura, num local privilegiado, à margem da BR-101, duplicada, com facilidade de acesso aos mercados ao sul, né? Paraíba, Pernambuco, né? E instalou-se lá uma empresa com uma das maiores capacidades de produção de cerâmica do Brasil. A Cerâmica Elizabeth, além de ter um parque industrial de elevadíssima produção, é um parque industrial moderno que leva a uma excelente qualidade do produto. E o que é que levou a Cerâmica Elizabeth a vir se instalar nesse parque? Primeiro, a localização dele, a disponibilidade de área, que o parque industrial é muito grande, né? E, sobretudo, porque em cerâmica se utiliza como combustível para a queima o gás natural. A maioria hoje ainda continua usando a lenha como no processo de cozimento da cerâmica. Mas o projeto, para fazer cerâmica de alta qualidade, você tem que usar gás natural, e Rio Grande do Norte é produtor de gás natural. Embora a Petrobras tenha diminuído sua produção, mas ainda existe gás natural capaz de mover uma cerâmica do tamanho, da dimensão da Cerâmica Elizabeth. A indústria está propriamente pronta, ela está em fase de testes, né? Ou seja, não é mais uma intenção, é uma realidade, né? Entrará em operação agora no próximo ano com um PROAD concedido pelo governo do estado e também aplicando o programa Gás Mais, que dá incentivo ao gás consumido. O senhor tem ideia de quanto que vai gerar de emprego naquela região? Como é que vai beneficiar toda, não só Goiânia, mas vai beneficiar toda uma região, né, ali do agreste do estado? Ali está prevista uma geração de aproximadamente empregos diretos em torno aí de uns 600 empregos diretos, tá certo? Multiplicando em média de 3, 4, né? Que vai dar os indiretos. Mas você tem que ver os empregos indiretos, que vai desde um sistema de transporte de frete, né? Que envolve não só caminhões, mas envolve os ajudantes de caminhão, envolve oficina de manutenção. Então, os empregos indiretos, eles têm um enorme efeito multiplicador para uma economia local. Então, você tem os produtores da matéria-prima, cerâmica precisa da matéria-prima, ou seja, da argila, né? Então, essa argila será comprada na região. Goianinha também foi outro fator, tem disponibilidade de matéria-prima, tá certo? E realmente é uma indústria com enorme capacidade de geração de emprego e, sobretudo, alguns empregos, que é importante, com tecnologia. Ou seja, você não vai empregar apenas o emprego do pedreiro, do servente, que aquilo foi feito durante a construção. Você precisa de emprego qualificado.
para controlar a temperatura de um forno, para controlar o processo de produção, e isso eleva a renda per capita e eleva, por que não dizer, em termos sociológicos, ele eleva a condição do município, ele torna o município um município de destaque por conta da renda daqueles empregos gerados, que são maiores do que os empregos de pessoas que não têm qualificação profissional. Isso também se revela auspicioso em termos de instalação de mais escolas, de escola de tecnologia, não falo de nível universitário, mas cursos de tecnologia de curto prazo, de 2 anos, 3 anos, ou seja, a instalação do polo tecnológico liderado pela Samps de Goianinha, liderado pela Cerâmica Elizabeth, realmente é bastante auspicioso. Secretário, eu quero lhe pedir mais uma pequena pausa, que a gente vai agora para as dicas de sucesso do nosso consultor Cláudio Araújo. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre a economia aqui do estado. Bom, agora você fica com o Cláudio, ele sempre traz uma dica importante para você, meu amigo empreendedor. Olá Anderson, tudo bem? Estamos de volta com Dicas de Sucesso. Hoje vamos dar continuidade ao assunto do planejamento. Algumas pessoas mandaram mensagem e perguntaram como é que eu faço o controle do meu planejamento. Que ferramenta? Eu vou até pedir que, se vocês quiserem entrar em contato com o programa, nós podemos disponibilizar uma planilha de planejamento totalmente para a sua empresa fazer isso para 2017. Mas hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada PDCA, onde ela faz todo o monitoramento do seu planejamento de forma cíclica. Ou seja, o P vem de planejar, onde você, através do seu planejamento, definiu suas metas e os métodos como atingir as metas. Ou seja, como você vai atingir essas metas e esses objetivos. Isso faz parte do planejamento. O segundo passo, que é o do, ele vem do executar. Ou seja, essas metas que você definiu, você consegue executá-las? Está dentro do seu nível de capacidade, da sua habilidade? Se não, primeiro você tem que treinar para executá-lo. Se depois você se aperfeiçoar, você executa esse trabalho. Dessa forma, você passa para o terceiro passo, onde é o passo da verificação de resultados, onde você vai checar se os números, os resultados, os objetivos, as metas que você colocou no seu planejamento estão sendo alcançados. Lembre, o bom planejamento ele tem que ser monitorado constantemente. Se for de forma diária, semanal, quinzenal, mensal e anual, para a tomada de decisões. Após checar os resultados e verificar se os resultados estão indo de encontro ao meu objetivo e minhas metas, eu vou ter o ar de agir. Eu posso agir para complementar, dar mais força ao que eu venho fazendo de forma assertiva, ou eu posso agir de forma corretiva. Eu não estou conseguindo atingir os resultados que eu medi, que eu coloquei para atingir. Então, dessa forma, eu vou tomar uma ação, eu vou agir corretivamente ou assertivamente e vou retomar ao meu planejamento e de forma cíclica vou sempre monitorar através dessa ferramenta chamada PDCA. Sucesso e até a próxima. Ok, Cláudio, muito obrigado pela sua dica. O Sucesso S.A. vai para o seu segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Flávio Azevedo. Sucesso S.A. volta já. Sua vida pode ficar frágil em cima de uma moto. Dirija com cuidado. Trânsito seguro está em nossas mãos. Uma campanha Detran-RN e Governo do Estado. Essa é a Carteira Nacional de Identificação Estudantil. Mais segurança para você e meia passagem.
É aceita em todo o território nacional e ainda dá direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos. Faça já a sua. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jário de Noco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. Sucesso S.A. de volta, hoje recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Flávio Azevedo. A gente continua aqui numa conversa sobre o nosso Estado. Flávio, como é que está a situação do parque da energia eólica, a produção de energia eólica no Rio Grande do Norte? Muitos têm falado sobre esse processo todo. Queria ouvir a sua palavra sobre isso. Energia renovável, de uma forma geral, tanto energia eólica, que é um processo já estabelecido, quanto um processo novo que está se iniciando para a energia solar, o Estado, a natureza ou Deus, como queira, colocou aqui as condições ideais para a produção desse tipo de energia. A posição geográfica do Estado favorece tremendamente em termos de vento. Estamos aqui na esquina da América do Sul, qualquer regime de vento, seja de inverno, seja de verão, então faz com que exista constância de vento. E a velocidade de vento é a velocidade ideal. Então, esses dois fatores, constância de vento e velocidade de vento, eles definem a rentabilidade de um parque eólico. E no Brasil, essas melhores condições estão aqui no Rio Grande do Norte. Então, não é à toa que o Estado, apesar de sua pequena dimensão geográfica, ele é o maior produtor de energia eólica do Brasil. No mês passado, nós batemos a casa dos 3 gigawatts de produção só de energia eólica. E outros processos e outros parques de energia solar, que é a nossa alternativa, grande alternativa que está ainda embrionária, mas já está iniciando, poderá dar um enorme lugar do Rio Grande do Norte como produtor de energia limpa e renovável. Secretário, o que é que o empreendedor, o empresário do Rio Grande do Norte pode esperar para o ano que vem? Do governo do Estado, quais ações? O senhor já falou aqui do Parque Tecnológico, que vem aí, começa a partir de fevereiro, março. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem está começando a empreender, quem já está nesse mercado aí, o que é que esperar do ano que vem, nesse momento que a gente está vivendo? Se a gente for analisar com um pouco de emoção e excessivamente realista, a resposta é negativa, claro. A gente não pode tapar o sol com a peneira. A situação do país é gravíssima, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista empresarial, sobretudo porque o sistema produtivo, os líderes estão todos condenados, classe política desmoralizada, né? E então o país vive uma convulsão social que por enquanto ela é intestina, mas pode a qualquer momento ela explodir. Vai para ruas, como já aconteceu em 2013. Então não é uma grande perspectiva, nós não temos grandes perspectivas, mas eu sou daqueles que acreditam que de quem não é otimista, claro, guardando o realismo necessário, ele não é empresário. A vida empresarial é uma vida de muitas dificuldades, de muitos desafios e de riscos. Para você enfrentar os riscos que a iniciativa privada causa a um investidor, precisa ser otimista, né? Não podemos ser sonhadores, ficar fora da realidade. Mesmo com toda essa crise, dentro do que os analistas chamam da tempestade perfeita, todos os fatores negativos combinando para que surjam raios e trovões, o mundo continua, a vida continua, o mundo ele continua se mexendo. Mas é preciso ter prudência e, sobretudo, trabalhar com processos inovadores. Daí a ideia do parque tecnológico. Você não pode trabalhar onde, por exemplo, há 5 anos atrás, o que você produzia, você vendia, independente de qualidade, independente de ser um processo novo, com novas tecnologias. Vai existir uma seleção, vai existir um peneiramento
na atividade empresarial do país. Só vão sobreviver os mais fortes, aqueles que trabalharem com qualidade, com inovação tecnológica, que geram competitividade. Para isso tem vários segmentos. Nós temos, por exemplo, nosso setor de fruticultura, ele tem que ser reestruturado, ele tem que começar hoje o nosso melão, por exemplo, ele não é mais um produto, ele é uma commodity, que é exportado para a Europa. Na Europa ele é processado e já vai para a mesa do restaurante, do hotel, pronto, porque hoje na Europa é inviável você produzir lixo orgânico. É caríssimo, a coleta do lixo orgânico é caríssimo, você tem que ter, quem processa, quem descasca uma fruta, o lixo tem que ser refrigerado para não apodrecer, e os caminhões de coleta só podem passar depois de 1 hora da manhã. Então isso abre uma chance para que, em vez de exportar o melão, a manga, elas sejam processadas no Rio Grande do Norte e já vão prontas para chegar no dia seguinte de manhã numa capital europeia e já vai direto para o restaurante e tal. Ou seja, os processos têm que ser modificados. Os produtos podem até continuar sendo os mesmos, agora os processos eles têm que ser modificados. Sobretudo tem que ter uma base tecnológica, tem que ter uma estrutura de logística bem conceituada. Então nós não temos um futuro fácil, mas também nós não temos uma ladeira para o inferno, tá certo? Se acabou o paraíso, o inferno também não existe, e eu acho que o empresário possui essa natureza, essa garra, essa vontade de enfrentar e vencer um desafio. E o mundo continua rodando, como eu disse. Continua a haver demandas, né? Nós não podemos nos internar, ficar olhando para o próprio umbigo. O empresário tem que ter outra visão de mundo, outra visão de mercado para poder sobreviver. E existe espaço para isso. Secretário, queria agradecer pela presença aqui no nosso programa. A gente está chegando ao final já da edição de hoje. E eu sempre faço uma pergunta para finalizar, para quem vem aqui conversar conosco. Que é o seguinte: o que é sucesso para Flávio Azevedo? Sucesso é trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não existe nada que caia no colo de ninguém. Quem não trabalha não pode ter sucesso. E aqueles que conseguem o sucesso via uma loteria, uma mega sena, está provado, eles acabam e voltam para o lugar onde estiveram. É isso aí. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no programa. Um feliz ano novo para o senhor. E muito sucesso lá na secretaria, que possa aí ajudar o Rio Grande do Norte a crescer cada vez mais. Muito obrigado, eu é que agradeço, estou sempre à disposição. É isso aí. O Sucesso S.A. de hoje vai ficando por aqui. Você que nos acompanhou, continue nos acompanhando nas redes sociais. Acesse lá no Facebook, procura o perfil do programa. Tem também no Instagram e no nosso canal no YouTube, no Sucesso S.A. TV. No youtube.com/sucessosa.tv, onde você vai encontrar todas as entrevistas, inclusive aqui a do secretário Flávio Azevedo. Acesse também o nosso site www.sucessosa.com e fique por dentro das notícias empresariais aqui do Rio Grande do Norte. O Sucesso S.A. de hoje fica por aqui e a gente se encontra amanhã. Até lá!